Oi, gente! Esse é mais um exercício ligado a exemplos e contra-exemplos. A gente começa com uma tabela 5x5 com números já determinados. São os números de 1 a 25 estão distribuídos dessa forma, todos eles aparecem exatamente uma vez, e estão distribuídos dessa forma nessa tabela 5x5. A gente vai estar interessado em conjuntos de 5 números nessa tabela, que estão distribuídos de uma maneira que não repita linhas e não repita colunas. Por exemplo, o conjunto 2, 1, 21, 18 e 17 não repete, nenhum deles está na mesma linha e nenhum deles está na mesma coluna. Outro conjunto, por exemplo, 14, 1, 22, 11, 17. Também, cada um está numa linha diferente, cada um está numa coluna diferente. São esses os conjuntos possíveis que a gente vai tratar aqui nesse problema. A primeira pergunta é só para a gente se situar no problema e entender um pouco melhor. Mas o que a gente está mais interessado é o item B. Primeiro item é: apresente um conjunto desses que eu falei, no qual o maior número é o 23. Então, eu quero o 23 nesse conjunto. 23 está aqui. Eu quero escolher outros 4 com essa propriedade, não tem 2 na mesma linha, não tem 2 na mesma coluna, de forma que o 23 seja o maior deles. Ou seja, eu não posso escolher o 25 e eu não posso escolher o 24 nessa minha lista. Mas todos os outros números eu estou podendo escolher. Então, basta aqui a gente achar uma possibilidade. Olha, uma possibilidade seria o 23. Eu não vou colocar em ordem, mas tá tudo bem. O 7, o 21. E ao invés de pegar o 25, eu vou pegar o 3 e o 19. Repara que eles não tem 2 deles na mesma linha, não tem 2 deles na mesma coluna. Então, tá tranquilo. É isso que eu queria. Então, aqui a gente foi apresentado ao conceito de um conjunto e o maior número desse conjunto. A pergunta B, talvez demore um pouquinho para absorver, mas vamos com calma. Apresente um conjunto no qual o maior elemento do conjunto é o menor possível. Então, a primeira pergunta é qual é o menor possível, né? Para ser o maior elemento de um conjunto. Porque, por exemplo, no mundo ideal, se a gente consegue botar 1, 2, 3, 4, 5 no mesmo conjunto, aí esse valor é o 5. Seria, se a gente tivesse o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, ele é o 5 é o maior desse conjunto e ele é o menor possível, não dá para ser menor que isso, não dá para ser menor que 5. Agora, vamos olhar aqui, dá para fazer o 1, 2, 3, 4, 5? Não dá, né? O 7 apagou um pouquinho, deixa eu reescrever ele aqui. Porque, olha, o 2 e o 3, eles estão na mesma coluna, por exemplo. Então, o 2 e o 3 não podem estar no mesmo conjunto. Então, será que é o 6, que é o próximo pretendente? E vamos ir se aproximando dessa resposta. O 6 também não pode ser. Primeira coisa para a gente poderia tentar ver o que acontece se a gente inclui o 6 e só números menores que o 6, mas mais rápido que isso vai ser a gente olhar para a terceira linha. Eu vou apagar isso aqui para não atrapalhar o nosso raciocínio. Aqui tem o 25, aqui o 24 e aqui o 23. Vamos olhar para a terceira linha. Olha só. Repara que como a gente não pode dividir linhas e colunas, necessariamente cada linha e cada coluna vai ter que ter um número do conjunto. Então, por exemplo, a linha 3, por que eu escolhi a linha 3? Ela tem números altos.
a linha 3 vai ter que ter um elemento do conjunto. Tem que ter um elemento do meu conjunto aqui. E o 8 é o menor dessa linha. Então, assim, no mínimo, tem que ser o 8. Então, a gente se pergunta se esse menor valor aqui pode ser o 8. Porque algum desses valores vai ter que aparecer. Então, vamos ver o que acontece se eu escolho o 8. Bom, eu precisaria escolher apenas números menores que o 8 para esse conjunto também. Então, por exemplo, na primeira linha, que tem esses números aqui, eu vou ter que escolher o 2. Ele é o único que é menor que o 8. Então, eu escolheria o 2 para se juntar comigo, que é o único que é o menor que 8. E que mais? Por exemplo, nessa coluna aqui, o único que é menor que 8 é o 1. Então, o 1 também teria que ser escolhido. Nessa aqui, o único que é o menor que 8 é o 6. E aí, a gente chega numa contradição, porque se a gente pegar esses 4 números, o quinto número vai ter que ser o 18. Isso não é possível. Então, não. O menor número possível, o menor maior possível não é o 8. Então, talvez seja o 9. Não é o 8. Mas será que poderia ser o 9? Então, a gente volta ao nosso raciocínio. E se pergunta, e se eu escolhesse o 9? Repara que se eu escolher o 9, eu também vou ter que escolher o 8, aqui nessa coluna, que nem antes. E aí, por exemplo, nessa mesmo raciocínio, né? Nessa primeira linha, eu vou ter que escolher o 2. Aí, nessa coluna, nessa linha aqui, já não tem mais como, porque os únicos números menores que 9 são 3 e 4, e eles estão na mesma coluna que o 2 e o 8, então eu chego numa contradição de novo. Então, não pode ser o 9. Será que poderia ser o 10? E vamos lá nós de novo. O 10 é bem mais tranquilo de ver que não tem como. Porque se o 10 for o menor possível, nessa linha, novamente, eu teria que ter escolhido o 8, e o 10 e o 8 estão na mesma coluna. Então, o 10 também não é. Será que é o 11? Será que eu consigo escolher o 11 como o maior número do conjunto? Vamos lá para o 11. Imagina que eu selecionei o 11. Nessa linha, eu vou ter que ter escolhido o 8 também, porque o 8 é o único que é menor que 11. Nessa coluna, eu não posso escolher o 2, porque está na linha do 11. Eu vou pegar o 3, que é o único abaixo de 11. Nessa aqui, eu vou escolher o 1, que é o único abaixo de 11. Nessa aqui, teria o 9 e teria o 6. Mas o 9 está na linha do 1, eu vou escolher o 6. E, olha só, eu tenho um conjunto com o 11, sendo o maior deles. Então, o conjunto que eu quero é o 3, 1, 6, 11, 8. E essa é a nossa resposta. A gente justificou passo a passo por que tinha que ser pelo menos 8, por que não era 8, por que não era 9, por que não era 10, e deu um exemplo para o 11. Ok, é isso.